Oi, bem-vindos ao canal do YouTube do Ramion TV. Nesse vídeo vamos falar sobre personagens inspiradores dos doramas. Esse é um episódio especial do Setembro Amarelo. Esses personagens, eles conseguiram superar os seus momentos difíceis, os seus obstáculos e, de certa forma, a história deles, a história de vida deles deixa preciosas lições de vida. E por isso, nessa lista, para começar, o primeiro dorama dessa lista é o dorama My Mister, ou Meu Ajuste. Esse dorama, ele tem a personagem Ijeon, que é uma personagem pobre, uma menina pobre aí, que vive nos subúrbios de Seul, que está numa situação muito complicada, muito difícil. Ela é uma trabalhadora temporária e ela tenta sobreviver para cuidar da avó, que é a sua única família. Porque a família dela, ela foi extorquida. A família dela foi extorquida por agiotas. E eles ficaram em dívida e constantemente esse agiota vai até a casa da Ijeon e agride ela fisicamente, verbalmente, constantemente. E ela entrou nessa empresa como uma funcionária temporária. Todo mundo ali despreza ela, deixa ela de lado, ninguém quer andar com ela porque ela anda mal vestida. E ela chega sempre em casa, o que ela tem é só uma água e um café ali pra tomar. E ninguém nota ela, até que o Park Dong-hoon, que é o outro personagem aqui desse dorama, inicia aí uma amizade com ela. E essa amizade se torna grande e os dois acabam um se apoiando no outro para superar os seus momentos difíceis, porque o Park Dong-hoon também está passando por um momento difícil na vida dele. Ele está com o casamento desmoronando e vivendo uma situação de vida muito complicada também. E é nessa amizade que os dois aí vão se apoiar e vão conseguir superar os momentos difíceis. Ele acaba ficando ali do lado dela em vários momentos e ali nasce uma grande amizade. E o final desse dorama é impressionante, você vê a evolução da personagem e como ela se tornou, sabe, como ela acabou no final. E essa história nos ensina, né, que o final é mais importante do que como a gente termina, é mais importante do que como a gente começa. Por isso esse dorama está aqui nessa lista, porque ela passou por diversas situações horríveis, conseguiu superar esses momentos. E nossa, imagina a foto que eu coloquei ela aqui no começo, essa personagem daquela maneira, com as roupas todas escuras, triste, cabisbaixa. Aí você vê o final dela aqui, quando ele encontra ela tá trabalhando em outra empresa já, e ela toda feliz e ali com amigas agora. E é muito legal, esse dorama impactou muito a minha vida, a história deles é muito emocionante e por isso tá aqui nessa lista. Uma frase desse dorama falada pelo personagem Park Dong-hoon é: todo mundo tem a capacidade de se curar. Esse dorama tem quotes incríveis, tem frases maravilhosas, traz preciosas lições de vida para nós. E você pode acompanhar essas frases desse dorama e de outros doramas lá no nosso Instagram. Então acesse aí Ramion TV e siga a gente lá, dê uma força pra gente e a gente fica feliz de ter você também na nossa comunidade. O próximo dorama é o dorama Dear My Friends. Dear My Friends é um dorama que conta com vários personagens, são 7, 8 personagens aí. E apesar do tema envelhecimento, Alzheimer, morte, não está assim sendo recorrente, presente na nossa vida como jovem, né? Mas talvez na vida dos nossos familiares. Esse dorama traz preciosíssimas lições, esse dorama é sensacional. E também tem um relacionamento entre as amigas ali, que sim, dá pra gente tirar várias lições desse dorama. E o relacionamento da Wan, que é a escritora que a história desse dorama, ela é contada a partir do ponto de vista dela, dessa escritora, a Park Wan. E, nossa, tem lições sensacionais, é um dos meus doramas preferidos. Como eu estava falando, essa história é contada a partir da visão da escritora Park Wan, que é a mais nova delas, né? Ela tem 37 anos, enquanto a maioria tem 68 anos pra cima. E uma frase desse dorama aqui, pra você ficar curioso e ir lá conferir, é: a pior coisa que você fez foi não perceber o seu verdadeiro valor. Corre lá no nosso Instagram e compartilha aí essa frase
mande para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. O próximo dorama aqui é o dorama My Unfamiliar Family. Esse dorama também conta com vários e vários personagens, não é só esses 5 aqui que estão aparecendo, né? E nesse K-drama, cada um dos personagens tem muito a superar, assim. Primeiro começa a história com a filha mais nova. A filha mais nova, ela acabou de sair de um relacionamento conturbado, que não acabou muito bem, um relacionamento longo de 9 anos. Então a Kim Yoon-ne começa com ela essa história, ela tem muito a superar e ela resolve ir morar sozinha, tentar uma nova fase da vida dela. E também a gente tem a irmã dela, que é a Kim Yoo-joo, que ela tem uma personalidade terrível, gente, mas vocês vão entender o porquê. Não que isso justifique, né, a personalidade dela, mas quando você está acompanhando essa história com profundidade, você vai conseguir entender por que aquela pessoa está se comportando daquela maneira, por que aquele personagem está agindo assim. E vai ficando cada vez pior, porque ela descobre muitos segredos na família dela, ela acaba enfrentando muitos acontecimentos que machucam ela mais ainda e que deixam grandes feridas na vida dela. Mas, gente, não desistam desse dorama por causa dessa personagem, vocês vão, assim, se sentir desconfortável com ela. Eu mesmo ficava tipo assim, nossa, ela não deveria ter falado isso, nossa, que moça insuportável, eu pensava. Mas assim, acompanhando a história, eu fui entendendo por que ela estava agindo daquela maneira. Não que justifique, como eu disse, mas dá pra você entender. E tudo nesse dorama começa com a mãe, né? A história dessa família começa com a mãe, que ela deseja se formar em casamento, que seria passar por um divórcio sem as formalidades, né, sem a papelada. E tudo por causa do passado, sabe? Se eles tivessem sentado, conversado, tivessem revisitado o passado, ou ali no passado mesmo, tivesse se permitido resolver aquelas situações, aqueles mal entendidos, talvez o casamento não chegasse a esse ponto de ser dissolvido, né? E no fim, como eles fugiram de enfrentar essas situações do passado, acabou que isso se tornou uma sombra, né? O passado se tornou uma sombra que perseguiu esse casal aí até dissolver completamente a união deles. E assim, o personagem masculino, que é o pai dessa família, o Park Chan-hyun, ele mesmo acaba refletindo sobre isso em uma das passagens do dorama, que ele fica, e se a gente tivesse conversado, e se todas as memórias ruins fossem apagadas, a gente cultivaria mais momentos felizes, a gente se sentaria aqui, a gente estaria vivendo esse momento, a gente se permitiria viver esse momento. E também é uma reflexão que a própria mãe dessa família tem em uma das cenas mais pro final do dorama. Ela senta com as filhas dela e elas estão conversando e as meninas estão dando risada e ela começa a olhar, observar e falar assim, nossa, se a gente tivesse resolvido todo esse conflito lá atrás, não tivesse carregado esse conflito, tivesse resolvido na hora que deu ruim, tivesse sentado e conversado, a gente poderia viver esses momentos felizes em família. Uma frase desse dorama preciso parar de agir como se eu estivesse bem, dita pela personagem mais insuportável aqui, que tem uma personalidade difícil. É isso que eu quero dizer com insuportável, uma personalidade difícil. E o próximo dorama aqui dessa lista é o dorama Para Sempre Camélia, ou When Camélia Blooms também. Ela tem que enfrentar várias situações ruins, situações chatas, constrangedoras. Ela é uma mãe solteira, então ela tem que superar o preconceito de ter um bar, o preconceito de ser uma mãe solteira e encarar todas aquelas fofocas ali na vila e o abandono que ela teve também da mãe dela. Então são todas marcas muito profundas que foram deixadas nela e ela tem que superar tudo isso. E ela encontra, né, o grande amor da sua vida, da vida dela durante esses acontecimentos e acaba conseguindo se superar de certa maneira aí. Uma frase desse dorama vou lembrá-lo de como você é uma ótima pessoa para que você nunca se esqueça. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo especial Setembro Amarelo, personagens inspiradores, para que você possa visitar aí esses doramas
aprender com as histórias desses personagens. Se você está passando por um momento difícil, ligue aí para o CVV, você pode ligar no 188, você pode acessar o site deles, tem pessoas lá disponíveis para conversar com você. E é muito importante a gente falar de saúde mental, e os doramas, eles têm preciosas lições e nos ensinam muito, e a gente pode escolher aí esses personagens para se inspirar, para andar junto com eles e aprender junto com a história deles e superar os momentos difíceis que a gente estiver passando, que nós estivermos passando, né? Então, obrigado por assistir aqui o vídeo do canal. A gente tem um podcast, completo lá, maior aqui do que esse vídeo, e que eu falei de outros personagens também. A gente tá no Spotify, que é a plataforma mais ouvida aí de podcast, você pode acessar, mas a gente tá em inúmeras plataformas de streaming de áudio, e você pode acessar lá o podcast e ouvir esse podcast completo de personagens inspiradores, que eu falei de outros personagens dos doramas lá, e talvez você acabe conhecendo aí outro dorama para assistir. E a gente também tem um blog que chama oshar.com. Você pode visitar o nosso blog, lá tem resenhas de doramas de ficção, doramas de primavera que vai sair agora, tem doramas românticos. A gente faz um compilado lá para indicar os doramas que a gente assistiu já. E a gente tá no Twitter, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram. Segue lá, a gente é @aramiuntv. Muito obrigada por assistir e a gente se vê na próxima. E é isso aí, um beijo e fiquem com Deus.